Aí, rapaziada, vocês estavam esperando a Dani, né? A Dani tá passando frio na Argentina. E a gente vai fazer no nosso F90 de hoje, segunda-feira. Tem gente na Arena da Baixada, Facinca tá lá. Tem gente lá no José Amalfitani, que é o Campo do Vélez, a Dani e o Pedro Ivo. E aqui no nosso estúdio, ó, Zé Elias e Rodrigo Bueno. Tá bom? Volante e armador artilheiro. Você tá em forma, eu vi que você tá em forma. Muito... Então é o seguinte, nós vamos jogar essa bola rapidinho lá pra Argentina. Vai Dani, vai Pedro Ivo. Vamos fazer esse F90 brilhar mais uma vez. Derrubou a gente, você viu? Você viu, rapaz? Não Já entendi. Você começou assim, a falar, ó. ele começou a falar, eu fiquei meio perdido, mas tá Rapaz, tudo é certo desse agora. jeito. Saí do estúdio meia hora, o Fábio Sormani tomou conta. Muito boa tarde pra vocês. Olha aqui, ó. O fortinho é nosso, ahá, uhu. Vamos lá, a pronúncia que eu te ensinei. El Fortin. É, mas aqui é o Vamos futebol lá, vamos 90, rapidinho. Depois a gente traz pra eles. rapaz. El bom. Fortin. El Fortin. Agora o Fortin. O fortinho é nosso. Ahá. O futebol 90 vai ficar aqui. Ahá. Uhul. Cuidado com esse negócio de Até rima aqui no quinta-feira. F90, É, tem um você problema. é perigoso. Mas vamos lá. Vamos ficar até quinta-feira aqui, a madrugada, acabou o jogo, a gente ainda tá na área para acompanhar o que vai acontecer entre Vélez e Flamengo, semana importantíssima de Libertadores. Claro que a gente vai também lá na Arena da Baixada para falar de Atlético Paranaense e Palmeiras. A nossa mesa aí vocês já viram. Aqui temos Pedro Ivo Almeida para abrir com o seu destaque. Vai Meu destacar destaque, o gramado, Dani? não, né? Meu destaque é a temperatura pra lá de agradável em Buenos Aires. Meu destaque é que você tocou o rebô aqui, mandou mudar a posição da mesa, pegar a arquibancada ali, trocou de roupa, fez o penteado. Tudo isso pro F90? É lógico. Então tá bom, fã de esporte merece. F90BR, quero saber o que você está achando deste futebol 90 em várias frentes. O destaque é mais uma super cobertura, não tem como ser diferente. Semana de semifinal, Comebol Libertadores, tem a Arena da Baixada, tem José Amalfitani, El Fortin, ou Fortin, como quiserem chamar. A gente volta já já com mais destaques aí. Só não sei se eu vou dar o placar hoje, então não vou prometer esse destaque ainda. Rapaz, tá bom. Tem que dar placar, tem que dar previsão, essas coisas não, né? Claro que tem, você tá aqui Porque pra isso. ainda tô analisando, porque se a bola rolar nesse gramado aqui, Ela não Dani, vai rolar. Aí o placar é 1. Se melhorar até quarta-feira, que eu acho difícil, aí o placar pode ser outro. Tá sentindo o ventinho? Tô sentindo ventinho, Rapaz, gostosinho. é Tá melhor gostosinho intervalo, aqui. Ô, Fábio Sormani, vou falar um negócio pra você. Esse sol aqui, ele vem da Disney. Ele é o sol da Frozen, porque ele não esquenta absolutamente nada. Está no máximo 15 graus aqui nesse momento. Eu já vou chamar 10? o Dorival, a gente já vai falar do Botafogo, a gente vai falar do clássico do final de semana, mas eu vou tocar a bola aí no estúdio, que eu quero ouvir todo mundo, né, pra gente começar direito, ou seja, na bagunça, o futebol 90. Vai lá, Dani, olha, passa frio aí por nós aí. Ele tá na Argentina, é sempre bom, ainda mais acompanhando a Libertadores, esse baita confronto. Flamengo e Vélez, Flamengo no caso, no primeiro jogo vai ser na Argentina. Vamos falar sobre isso, sobre bastante coisa, mas eu queria pegar o destaque aqui rapidinho do Zé Elias e do Rodrigo Bueno. Primeiro os mais experientes. Os mais experientes. Pode né? isso. Respeito aos mais velhos, é isso? Isso. Ó, boa tarde, Sormani, Zé. Beijo pra Dani, um abraço pro Pedro, fã de esporte, galera que tá na Arena da Baixada, todo mundo, um abraço pra todo mundo. Tem Palmeiras e Atlético e Palmeiras também, né? Também, Vamos falar em muito disso. Tal. Eu tava acompanhando agora o noticiário da Argentina, né? Já que eles estão ali nesse Facinca climão. vai trabalhar hoje, não? Né? Olha lá. Facinca tá na Arena da Baixada, Pedrão. Tem isso. E o Vélez usou um time alternativo, né? Num clássico, já eu posso dizer, contra o Toda hora Independiente. ele foge, vai almoçar, vai comer. E não sei fez o quê. um gol com um prato, né, no finalzinho da partida. O pessoal tá animado. E o cacique Medina, que é o técnico do Vélez, que treinou o Inter e não deixou saudade no Colorado, ele tá dizendo que vai jogar de igual para igual, como gosta de dizer o Zé, né? Com o Flamengo, é cara a cara. Como é que é? Pau a pau, igual para igual? Isso aí não é da minha escola, não. Não é? Isso aí, como é não. que é? Tem que perguntar pro Facinca isso. Pro Facinca Isso. sobre isso? Não. Vai ser por aí, viu, acho, hein? Ô, Zé, você viu a rodada do fim de semana? O Fluminense jogou melhor que o Palmeiras. Mas o Cano não fez gol. O Pedro foi contratado na sexta-feira, não deu certo. Mas assim, tudo bem. Boa tarde, seu Sormani, Rodrigo, O Cano... o Facinca. Volta lá no programa, né, que vocês vão ver o que o Pedro fez com o Cano. Boa tarde a todos, ao Facinca, a Dani, a todos que estão nos assistindo. Eu tô curioso para saber agora desse confronto entre Atlético e Palmeiras.
né? São duas equipes que se parecem demais em termos de organização defensiva, características de os dois times pegam bastante no meio-campo em termos de marcação. E é o passado e o presente do Palmeiras, né? Um duelo bem interessante. Eu acredito que o Felipão será muito bem recebido no Allianz Parque para esse jogo. Já que você está falando desse confronto, né, a gente tem que destacar também a presença do Facincani. Tá lá em Curitiba. Ô, cidade boa, viu? Eu gosto demais. Meus netinhos moram lá, meu filho, minha nora. Adoro essa cidade, Facinca. Aproveita Curitiba por mim. Deixa, Sormani. Aliás, você é muito bem citado por aqui, porque a cidade é maravilhosa, extremamente aprazível. E isso aqui eu brinquei que não é um estádio de futebol, né? Isso aqui é um shopping center de futebol, porque é uma arquitetura belíssima. Eu estou impactado com a beleza da Arena da Baixada. A primeira vez que eu piso aqui desde a reforma da Copa do Mundo. Tinha vindo antes, mas não a nova versão, ou seja, um estádio que dispensa apresentação. O gramado, viu, Zé? Daquele nível que você falou, altíssima qualidade, literalmente um tapete. É um pouquinho maior, né, a grama, a espessura em relação ao Allianz Parque, mas é um gramado que, claro, também não traz nenhuma dificuldade no trato da bola. Aqui o cara tem que saber jogar bola, Zé. Cara caneludo aqui, esquece, entendeu? Não tem por que o cara reclamar, porque esse tipo de piso só favorece aquele cara que tem o bom trato com o que interessa. E um abração também ao Rodrigo Bueno, pra Dani e pro Pedro na Argentina também. Estar aqui é sempre um prazer em Curitiba, cidade que eu gosto muito também, assim como você, Sormani. E vamos tratar também a respeito deste Palmeiras e Atlético Paranaense, jogaço de amanhã que abre uma das semifinais da Libertadores. O Palmeiras com dúvidas, com desfalques confirmados de Danilo, que está fora das semifinais, e do Scarpa do jogo de amanhã, ambos suspensos pela Conmebol. O Furacão com ou Vitor Roque ou Pablo no ataque, são as opções do técnico Felipão, que inclusive, daqui a pouquinho, 3h30 da tarde, Felipão e elenco do Atlético Paranaense estarão aqui na Arena da Baixada para realizar a última atividade antes do jogo, portanto, seremos convidados a nos retirar aqui da arena, até porque, óbvio, a gente sabe que o Felipão, com um treino fechado, sempre muito ultra secreto, não permite presença de imprensa por aqui. Então faremos o F90 e depois a equipe da ESPN vai partir para um outro local para continuar com as informações ao longo do dia desta cobertura aqui de Curitiba, mas está certo, Felipão virá para cá para testar o palco do jogo, por isso que daqui a pouquinho todo o gramado será mais uma vez penteadinho, bonitinho, deixado nos trinques, como você falava naquela gíria antiga, para que evidentemente Felipão e os comandados do Atlético Paranaense treinem para este duelo tão importante de amanhã, 17 anos depois, o Furacão retornando a uma semi de Libertadores, Fábio Sormani. O time do Atlético realmente cresceu demais, né? Tá que nem o Bruno Henrique tá em outro patamar, né? Outro patamar, né? O Atlético hoje tem uma estrutura... Eu tenho dito que o Atlético Paranaense é o novo Grêmio do futebol brasileiro e o Atlético Goianiense é o novo Atlético Paranaense. Beleza. Dani, você concorda com isso? O Atlético Goianiense pode vir a ser o novo Atlético, o Atlético Paranaense hoje, é isso que você falou? Grêmio. O novo Grêmio? É o copeiro. Tipo, é o time copeiro. Que se dedica, né, e tem tido muito sucesso em Copas. Libertadores, Copa do Brasil. Sim, é um Sul-Americana, né? E aí, Dani? Daqui a pouco a gente responde essa pergunta do Rodrigo Bueno, porque para começar o Futebol 90, a gente, no embalo de José Amalfitani, próximo jogo do Flamengo, que venceu o Botafogo no final de semana, venceu o Botafogo! Sormani, numa afirmação que não é só tua, que é de todo mundo. O que me preocupa no Palmeiras, não me preocupa nada com o Palmeiras e com time nenhum, o que me preocupa com os meus boletos, né? Então muita gente fala, o que me preocupa no Palmeiras, o que me preocupa no Manchester United, o que me preocupa na Inter de Milão, eu não me preocupo com time nenhum, eu tô preocupado com as contas que eu tenho que pagar, que não são poucas, né? Essas me preocupam realmente, às vezes eu até nem durmo direito. Primeira essa observação. Depois é o seguinte, para mim o campeonato já tem um campeão que é o Palmeiras. Eu vou fazer um paralelo. Se o campeonato brasileiro deste ano é um duelo Palmeiras e Flamengo, e tudo indica que é mesmo, para mim o jogo está 2-0 para o Palmeiras, o Flamengo tem que fazer 3 gols, ou então fazer 2 e levar para os pênaltis e ganhar nos pênaltis. Porque faltam 14 rodadas, apenas entre aspas. O Palmeiras tem 7 jogos em casa, 7 jogos fora. Analisando aqui os 7 jogos do Palmeiras, eu acho que ele tem tudo e deve fazer todos os pontos em casa. 7 vezes 3, 21 pontos. Você acha que ele pode fazer, que ele ganha no Fortaleza? Os jogos... Do jeito que o Fortaleza está jogando? Eu acho. Os jogos de risco, então eu sou flamenguista. O flamenguista ele tem que torcer para o Palmeiras
tropeçar em pelo menos 3 adversários. Se o Palmeiras perde 2 jogos, então ele pode perder do Inter no Beira-Rio, na última rodada, ele pode chegar até campeão lá, do Galo no Mineirão, o Galo não está tão bem, também não está ganhando todo mundo. Se o Fortaleza pode tirar ponto do Palmeiras, o Palmeiras pode fazer ponto com... Lembra que o Palmeiras é o melhor visitante, né? Exatamente. Outro jogo difícil é exatamente contra o Atlético Paranaense. Do Brasileiro tem um jogo na Arena da Baixada. Aí é mais um jogo em que o Abel pode administrar. Então, o Flamenguista... E o Bragantino, fim de semana. Então, eu acho que dá tranquilamente o Palmeiras ganhar. Então, o jogo vai ser em Bragança. Então, o Flamengo, além de ele fazer 100%, o Flamengo é divisor de águas. Ele tem que ganhar todos os jogos. Começa por aí. E a gente não tem certeza se o Flamengo vai fazer tudo isso, sendo que o Flamengo ainda está na Copa do Brasil. Se tem um time que vai ficar muito mais desgastado daqui até o fim do ano, é o Flamengo, não é o Palmeiras, que está fora da Copa do Brasil. Mas o Flamengo o Palmeiras tem uma diferença em relação ao Flamengo. O Palmeiras, ele repete o time em todos os jogos. Tá bom, o Flamengo, o que eu não acho que é o problema. Não, tô falando questão de desgaste. Então tá bom, mas mesmo assim, o Palmeiras vai ter mais dias livres, porque ele não está na Copa do Brasil em relação ao Flamengo. E convenhamos, o Flamengo, pra mim, já tá na final da Copa do Brasil. Já passou pelo São Paulo. Então o Flamengo vai chegar numa final. Imagina se for Fla-Flu. Especialmente, não que vai tirar o pé se fosse Flamengo e Corinthians, mas imagina uma final de Copa do Brasil, Fla-Flu, o Flamengo vai ter muito olhares para o seu rival local para a possibilidade de ganhar um título nacional mais um. Então, para mim, a vantagem que tem o Palmeiras é muito essa. Para mim é como se fosse um mata-mata Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras está ganhando de 2-0, o Flamengo, para ganhar a parada, vai ter que fazer 3 gols, não tomar nenhum, ou então fazer 2 gols e ganhar nos pênaltis. Vai lá, Dani. Você me deu um gancho bom aqui, Rodrigo. Deixa eu botar o Facincani, já vou colocar o Pedro aqui de volta nessa questão também, porque a gente tem justamente esse recorte em homenagem a Pedro Ivo para colocar na tela. O termo está na boca do povo. Falaram aqui. O termo está lá no seu nome. Fui cruzado ali na 9 de julho, ali centro de Buenos Aires, queriam saber o que é esse recorte. Aí tivemos que explicar com calma. O povo tá assistindo, só o Sormani que não gosta. O Sormani é implicante. Olha aí, tá no ar já? Me diga aí você, Sormani, porque tem Vélez agora, aí tem Ceará em casa, Vélez em casa, Goiás fora, São Paulo em casa. Então, é um quadro de jogos, assim, difíceis, né? O Goiás fora, embora não pareça um adversário tão perigoso, a gente sabe como é que funciona. Deixa eu jogar lá no Facincani para saber a opinião dele sobre esse campeonato aberto ou não aberto, se tem a questão do Dorival dividindo mesmo a partir de aqui e para frente, como o Flamengo vai se portar a fim de trazer títulos e não tanto pensando em desempenho. O Facinca fala de lá e aí você já pega a palavra daqui. Vai, Facinca. Bom, Dani, em relação a isso, para mim o campeonato está aberto. Eu não cravo como Rodrigo Bueno, Palmeiras campeão ainda, porque a diferença de Palmeiras para Flamengo, que para mim é o time que tem hoje a condição de justamente inverter a situação, ela diminuiu da rodada passada para cá. O Palmeiras, ele faz 5 pontos de 9 contra os chamados vice-líderes, né? Porque aí você tem Corinthians, quando o Palmeiras enfrentou na vice-liderança, o Flamengo e depois o Fluminense. Mas só que dessas equipes, 2 desses vices, para mim, não tinham essa condição de buscar a liderança. Tanto o Corinthians como o Fluminense. O Flamengo, sim. Então, quem ele deveria ter aniquilado e vencido em casa, até pelo jogo que fez no segundo tempo, e o Flamengo com o primeiro tempo com o time reserva e o Palmeiras dormindo em campo e toma o primeiro gol do Flamengo, era o próprio time carioca e o grande rival do Palmeiras neste momento, porque aí sim ele manteria uma diferença de pelo menos mais 2 pontos em relação ao Flamengo para 9, praticamente de 3 para 4 rodadas, e teria mais conforto para segurar esse restante de campeonato. Com 7, eu vejo um pouco mais de situação palpável para o Flamengo buscar, porque se a gente pega também os próximos jogos do Flamengo, é uma tabela favorável, e nesse curto prazo em que o Palmeiras tem oscilado, o Palmeiras, para mim, depois da última derrota que ele teve no ano, que foi contra o Atlético Paranaense, inclusive, no Allianz Parque 2-0, com o time mesclado do Filipão, ele fez 13 jogos. Para mim, ele faz desses 13 jogos 2 partidas muito grandes. Contra o Cerro Porteño logo na sequência pela Libertadores, o 5-0 no jogo de volta na Libertadores, e o jogo contra o Goiás, que ele faz um 3-0, mas ainda assim com um pouco de dificuldade, mas fez um 3-0 que foi um placar um pouco mais tranquilo. De resto, todos os jogos com muita dificuldade.
Todos os jogos em que o Palmeiras sofre bastante, em que o Palmeiras leva gols, em que o Palmeiras, por mais que ele consiga os resultados, ele dentro de campo tem devido um pouco mais de futebol. Alguns jogadores individualmente em má fase neste momento. Vide o próprio Danilo, que ainda não está se encontrando como aquele Danilo que inclusive foi convocado à seleção. O Rafael Veiga, apesar do gol marcado contra o Flamengo, um jogador que ainda não voltou a ser o Rafael Veiga de outrora, que era inclusive até pedido em seleção brasileira, com recordes de números batidos com a camisa do Palmeiras, de assistências, de gols, etc e tal. O Marcos Rocha com um momento de mais dificuldade, o Zé Rafael também no meio campo, se bem que o Zé Rafael tem sido muito bem na marcação, fisicamente falando, mas com a bola nos pés, é um Palmeiras que tem se desenvolvido muito pouco, muito lento na transição. Me chamou a atenção porque ele começa o jogo numa rotação altíssima contra o Fluminense, um jogo fortíssimo, faz aquele gol espetacular, que aliás é gol para brigar por prêmio Puskás, sim, porque foi um gol lindíssimo, é gol para ir para a premiação da FIFA na próxima temporada, com certeza. E depois desse ritmo, dessa empolgação, o Palmeiras simplesmente para, ele trava, ele deixa o Fluminense se permitir ao campo, sendo que ele, Palmeiras, estava amassando o Fluminense. Então é essa rotação, é esse eixo que o Palmeiras não tem encontrado nesses jogos, para mim, do Cerro Porteño 5-0 para frente. Um Palmeiras que não conseguiu mais manter esse domínio total do jogo ou de boa parte desse jogo. E ele consegue, às vezes meio tempo, às vezes 30%, 40% no jogo, mas na verdade faz o suficiente para conquistar o resultado. É importante, tem esse viés também, conquista o resultado ou vai se mantendo, mas até quando? Numa competição de mata-mata, você até consegue jogar com o regulamento embaixo do braço, como o Palmeiras fez contra o Atlético Mineiro, e se qualificar nos pênaltis numa atuação heróica no Allianz Parque, jogando com 2 a menos, com toda a estratégia defensiva do Abel. Mas e quando você precisar desse gol, e quando você precisar inverter uma situação, ainda mais um campeonato brasileiro em que as equipes usam muito o elenco, e é um campeonato mais dosado, é um campeonato de mais estratégia e de mais pernas para jogar, não aquelas 11 que o Palmeiras tem utilizado somente praticamente nesses últimos jogos. Então essa diferença, e com o Flamengo crescendo, ainda mais com um time muito forte alternativo e somado pontos, ela pode ter um diferencial bem significativo para inverter a situação no campeonato daqui para frente, hein? Ô Facinca, mas eu entendo o que você está dizendo, mas eu vou me... Facincani Sormani, hashtag preocupados. Eu vou me apegar a essas duas últimas partidas contra... Zé, pode falar. Vou me apegar a essas duas últimas partidas contra Flamengo e Fluminense, né? E aí depois, se você pegar a sequência do Palmeiras, eu não vejo as equipes que o Palmeiras irá enfrentar com essas mesmas características e o respeito que o Palmeiras teve em relação à postura, né? Quando a gente fala de postura, o respeito que o Palmeiras teve perante a Fluminense e Flamengo. Por exemplo, vai jogar contra o Red Bull, lá em Bragança. Eu acho que o Red Bull vai tentar jogar, mas vai tentar jogar com algumas precauções, porque sabe da característica do Palmeiras. E eu não vejo o Palmeiras jogando contra o Bragantino lá em Bragança recuado, esperando e entregando a bola para o Red Bull. Né? Como eu não vejo o Palmeiras jogando da forma que jogou e enfrentou Flamengo e Fluminense, contra outras equipes. Eu acho que o Palmeiras vai se impor, as equipes vão olhar para o Palmeiras de forma diferente. Nós tivemos esses 2 enfrentamentos que, para o Palmeiras, foram importantíssimos. Zé, quer a sequência? Pode falar, Facinca. Você falou Red Bull, aí depois ele pega o Furacão, ou seja, 2 jogos mais pesados, Sim. né, em tese, né, porque o Red Bull tem, só que depois é o que você falou, ele tem em casa 2 jogos, Juventude e Santos, e sai para jogar contra Galo e Botafogo fora e depois Coritiba. Sim, é isso que eu estou dizendo. Existem alguns, por exemplo, Atlético Mineiro. Aí é um confronto, olha lá, a sequência, né? Contra o Atlético Mineiro, eu acho que o Palmeiras vai... Ô Zé. Oi. Pode falar, Pedro. Desculpa entrar só no assunto aí, porque tem uma coisa assim, eu tô entendendo tudo que o Facincani falou, eu tô entendendo tudo que o Zé fala e concordo em parte também com o que o Zé fala, questão de diferença de postura. Só que quando a gente olha pro outro lado, o Facincani falou, o time alternativo do Flamengo brilhante, o que o time do Flamengo... Eu acho que a gente tá falando de umas 2 semaninhas atrás, porque se a gente pega o jogo da volta, time principal, jogo da volta contra o Atlético Paranaense, jogo da ida contra o São Paulo. Flamengo não é brilhante, Flamengo não é dominante. Se a gente pega as 2 últimas partidas do Campeonato Brasileiro, tá o time alternativo. Flamengo vai muito bem no primeiro tempo contra o Palmeiras, não vai tão bem no segundo tempo. Demora a mexer, certo, tá, mas não vai tão bem.
Não é tão dominante o tempo inteiro. Contra o Botafogo tem muita dificuldade, tem mais verdade resultado do que desempenho. Os dois estão oscilando, né? Então é por isso que eu tô falando. Então não dá simplesmente pra gente entrar numa de que, olha, nossa, agora vai complicar pro Palmeiras, tá tudo ótimo pro Flamengo. Não é. O Palmeiras não vive a melhor das fases. Facincani pontuou desde o jogo contra o Cerro, destrinchou jogo a jogo. Ok. O Flamengo, neste momento, vive a melhor das fases pra gente confiar que daqui pra frente vai ser só vitória. Então agora tem que todo mundo abrir o olho. Não, a gente estava até pouco tempo atrás falando de sinal de alerta ligado. Então eu acho que no momento que os dois oscilam, os dois não são brilhantes, eu acho que a disputa ela fica menos aberta. Ela fica menos aberta. Porque para você ter a reversão do caso, como o Bubu brincou ali até, né, que é um tal do 2-0, que precisa reverter, levar para pênalti ou virar, você precisa estar dando tudo muito certo de um lado e tudo errado do outro. Eu não vejo esse cenário no momento. É claro que a gente pode... Nossa opinião aqui pode ser traída pelos fatos, a partir de quarta-feira aqui, a partir de amanhã na Arena da Baixada, a partir da rodada da próximo final de semana do Brasileiro. Claro, o campeonato tem sido bem dinâmico, a gente tem visto isso. Só que eu não vejo exatamente um momento de tudo dando certo por um lado, tudo dando errado por outro. Ah, mas era para abrir 12, não abriu 12, ficou em 9, agora caiu para 7. Então gera uma sensação de que a coisa está abrindo. Eu não estou vendo a coisa abrir tanto assim. Eu estou vendo um time muito sólido. O próprio Palmeiras, que não vai bem contra o Fluminense no sábado, é um Palmeiras que o Fluminense não conseguiu derrotar jogando muito bem no segundo tempo. É muito difícil, sabe, você superar esse Palmeiras. Por outro lado, um Flamengo, eu acho que constrói caminhos, tem mecanismos, sabe como vencer, mas em algum momento também acabou, sabe, oscilando. Então, essa oscilação que vai ocorrer, Sim. porque tem divisão de foco, tem mobilização de uma campanha para uma competição, tem outra mobilização para outra competição, isso vai acontecer. Então, eu estou vendo isso colocando uma igualdade na tabela de não ver esse 7 caindo tanto, essa diferença Sim. de 7 pontos. Olha, o Zé quer falar lá, o Rodrigo acho que também quer falar, mas só para colocar um ponto aqui, tem um ponto que eu acho que o Facincani coloca, que é para a gente levar em conta, que é a questão do elenco. Por opção, muitas vezes, o Abel não roda o elenco, mas o fato é, esse Flamengo tem um elenco muito mais recheado, tecnicamente, com possibilidade de jogar de maneiras diferentes, o que o Abel já faz com os mesmos jogadores, né, sem fazer essa mudança. Eu acho que talvez isso, para ouvir vocês também, seja um ponto de atenção para essa reta final, em que mesmo nas 3 competições, o Flamengo consegue alternar melhor os jogadores. E aí, pensando na questão do cansaço, tá, Zé? Eu sei que você não é muito desse bonde do cansaço, mas para ouvir vocês aí sobre isso. Não, Dani, o que eu estava falando era basicamente sobre o Palmeiras. O porquê que eu estava falando do Palmeiras? Porque o Palmeiras só tem que olhar para frente. O Palmeiras não precisa olhar para trás para o Flamengo. É essa a preocupação que o Palmeiras tem que ter. Porque a partir do momento em que o Palmeiras fica olhando para trás, preocupado com o Flamengo, ele se desconcentra, ele perde foco, ele começa a se preocupar com uma coisa que ele não tem que se preocupar. Se o Palmeiras se preocupar em fazer apenas o trabalho dele, 90 minutos, 90 por 90, né? 90 minutos agora, 90 minutos depois do outro jogo, 90 minutos depois do outro jogo, é difícil de você vencer o Palmeiras. É difícil de você bater o Palmeiras, porque o Palmeiras tem demonstrado pra gente que quando toma um gol, não se desconcentra. O Palmeiras, quando toma um gol, não muda a sua forma de ser e não muda a sua atitude, a atitude pro lado negativo. Pelo contrário, o Palmeiras cresce. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que o Palmeiras, por isso que eu estava mencionando só o Palmeiras, em relação a se beneficiar da distância que tem. É aquela história, 2-0 é péssimo, porque o adversário pode fazer um gol e empatar. Sim, você tem 7 pontos na frente, é ruim? Com o time que tem? Então, eu ia comparar o último título brasileiro do Flamengo, o São Paulo do Fernando Diniz abriu 7 pontos. E ali tinha gente ali falando assim... Faltando 10 rodadas, se não me engano, não eram 10 rodadas? Era mais um pouco rodadas. Agora, um pouco mais ou um pouco menos de rodadas, mas era assim. Só que ali era o São Paulo do Fernando Diniz, um time que tinha muitas limitações e que pouca gente entendia como é que aquele São Paulo era o líder. Então, ali eu via uma possibilidade para os outros que estavam atrás, quase o Inter ganhou aquele campeonato, e o Flamengo acabou ganhando. Porque você olhava o líder e falava assim, poxa, esse time aí dá para confiar, né? Tem material humano. O Palmeiras é diferente. O time do Palmeiras, do Abel, ter 7 pontos de vantagem é muito diferente do que o São Paulo do Fernando Diniz naquela época ter. Então, assim... Eu até acho que o Flamengo tem um excelente time, é o melhor elenco do Brasil. O time B dele pode ganhar de todo mundo. A gente discutiu aqui. Eu acho que só contra o Palmeiras e talvez contra o Galo, o time B do Flamengo não é favorito. Só que você ficar tendo que torcer por 3 tropeços desse time do Palmeiras do Abel é muito complicado. É muito difícil. O que você entende por tropeço? E ganhar, né? O Palmeiras, por exemplo, ele pode não, necessariamente não precisa perder. Ele pode empatar 3 jogos. Não, vamos supor.
contra o Bragantino domingo. Vamos supor, é algo de outro mundo empatar em Bragança com o Bragantino? Não é. Ele pode ter jeito a 3 empates. Tá, o Palmeiras okay. tem isso. Então, aí, se o Flamengo, que vai pegar o Ceará em casa, ganha, a diferença que está hoje em 7, aquilo que eu falei agora há pouco, cai para 5. Cai para 5. Se ele tornar a empatar, a diferença pode cair para 3. Aí ele empata de novo. A diferença cai para 1. Mesmo assim, tô falando, vamos jogar 3 rodadas, 3 empates do Palmeiras, mesmo assim o Flamengo não ultrapassa. Mas faltam 15 rodadas. Se isso começar a acontecer... 14. Se isso começar a acontecer com frequência... E eu tava... Não sei, eu também acho... Se o Palmeiras empatar todos os jogos... O Zé falou uma coisa importante que a gente tem que ponderar. A questão do adversário. Ninguém vai se comportar contra o Palmeiras como o Flamengo e o Fluminense fizeram. É característica desses dois times ter o controle do jogo. Não é dos demais que ele vai enfrentar. Acho que o Atlético ele vai ter dificuldade. Até porque o Palmeiras e o Abel estão aqui com o Cuca. O Cuca vai fazer de tudo, e os jogadores do Atlético também, e a torcida vai exigir para que o Atlético ganhe essa partida do Palmeiras. Eu acho que esse jogo vai ser muito complicado. Acho. O jogo vai ser no Mineirão. Mas necessário. Ele não precisa perder, entendeu? O Palmeiras precisa... Sormani, você adora NBA. Tá mais ou menos uma melhor de 7, 3-0 pro Palmeiras. O Flamengo não vejo tudo isso mais. Então, o quê? Não vejo mais tudo isso. O Flamengo, para ganhar esse playoff, ele teria que ganhar com os 4 últimos jogos. Não vejo isso. O Flamengo pode ter... Vai lá, Facinca. Não, até para te passar, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer concluir, eu te faço pergunta ou eu faço agora? Vai lá. Ó, a média do Campeonato Brasileiro de um campeão é de 77 pontos. O Palmeiras tem 50, portanto 9 vitórias. Nesses próximos 14 jogos, você crê em quantas dessas 9 vitórias que o Palmeiras pode fazer para ser campeão dependendo dele? Então, eu tava até aqui, a tendência é ficar olhando para a tabela, né? E no caso do Flamengo, eu acho que a gente nem precisa colocar todos os jogos, porque ele não vai entrar com o time completo em todas as competições. O Palmeiras a gente precisa, porque o Abel não poupa jogador, entendeu? Então tem esse jogo contra o Atlético, depois ele vai visitar o Bragantino, tá? Então, Desculpa, senhor, até porque tem esse jogo contra o Atlético e depois tem mais 2 só da Libertadores, né? E aí depois ele pode jogar o campeonato inteiro, porque ele está fora da Copa do Brasil. Exatamente. Olha, a gente estava até vendo aqui, olha o Palmeiras tem fora. Tem um Bragantino, tá? Ele tem o Atlético Mineiro e ele tem o Internacional. O Atlético Paranaense também. Não é fácil, convenhamos, tá? São jogos difíceis. E eu acho que ele tem um jogo em casa que é complicado, que é contra o Fortaleza. Fortaleza, do segundo turno, é um time 100% de aproveitamento. 5 jogos, 5 vitórias. Né? O São Paulo pela rivalidade, concordo com você. É outro Fortaleza. Pela rivalidade, mas o jogo é em casa e a gente não pode esquecer a final do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras foi vencer, foi super bem. Enfiou 4, ganhou o campeonato e ganhou a competição. A tabela do Palmeiras, Dani, é um pouco mais complicada, sequência, do que o do Flamengo. O Flamengo pode até tropeçar aqui ou ali, mas há a possibilidade, Dani, de o Palmeiras tropeçar mais vezes. Porque, volto a dizer, não pelos adversários, mas pelo que o Palmeiras está produzindo. O Facincani lembrou bem, desses 13 jogos que ele está de invencibilidade, 2 foram bons jogos. Os demais, sabe? Ratei aqui, dá uma rateada ali. É por isso que eu acho que até a semana passada eu estava muito convicto de que o campeonato estava resolvido, mas depois do que eu vi contra o Fluminense, eu estou com o pé atrás, Dani. Boa, a gente já vai falar mais de Palmeiras aqui. Eu sei que Fábio Sormani está lá inquieto, ansioso para falar eu tô no programa de hoje só para ouvir essa opinião. porque o principal ciclista do Brasil atacou novamente. Mas eu quero só pedir espaço aqui para a gente fechar o Flamengo, porque o Dorival também deu uma entrevista falando sobre o Pedro, que não é você, o outro Pedro, que também não é o meu marido, o outro Pedro. Aquele Pedro, esse que você, torcedor do Rubro Negro, está interessado. Então fala do Dorival, que eu quero saber se esse Pedro aqui concorda. Ele busca no mercado alternativas mais a longo prazo que talvez nem virem a longo prazo, são mais apostas. O Flamengo vai mais em certezas, em jogadores com mais currículo. Então, dá facilidade ao Dorival, e até o exemplo que fica é de um Flamengo que tem se reforçado bem
Vide os exemplos do ano passado de uma equipe que teve problemas físicos e que não tinha alternativas para entrar e mudar a partida, ou então um elenco que carecia de mais peças que pudessem de fato equalizar com o nível técnico do time titular. Com isso tudo, o Dorival tem muita possibilidade de trabalhar o Campeonato Brasileiro muito bem, e dá para fazer isso, né? A questão toda é não tirar às vezes esse ritmo competitivo do time principal na hora H. Que aí é o ponto que o Pedro Ivo tocou lá atrás no comentário dele, desses jogos contra o São Paulo, Atlético Paranaense, de um Flamengo que esteve com a formação titular, com a chamada cavalaria, mas que o desempenho foi ok. Venceu contra o São Paulo muito bem, o resultado foi ótimo, mas a tradução da partida foi de um duelo que São Paulo, se tivesse mais capacidade de finalização, inclusive, poderia ter deixado a partida mais perigosa. Então, eu acho que é tentar trabalhar os dois times na mesma rotação. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Aí vai do encaixe do dia a dia do Dorival. Talvez mesclar mais um pouco o time reserva com o titular pode ser uma alternativa? Pode, porque aí vai parecer, sabe o quê? Lá 2019. Aí a gente vai voltar lá de novo no tiozinho que eu não queria voltar a falar, mas enfim, vai ter que citar o nome dele, do Jorge Jesus. Por quê? Porque o time dele rodava com mais mesclas, não era só time reserva. Ele tirava de 3 a 4 jogadores, mantinha uma base mais da chamada titularidade e depois esses caras, quando tinha o jogo principal, entravam e jogavam juntos. Então, talvez o Dorival possa pensar nessa alternativa para não quebrar tanto esse ritmo de jogo que o Flamengo precisa. Ô Sormani, já pode começar a encaminhar aí o comentário, Rony, Pedro, porque o Dorival falou do Pedro, daqui a pouco a gente vai falar do empate do Fluminense com o Palmeiras, e aí eu quero te ouvir, Fábio. Você quer que fale agora, Dani? Mudamos de assunto agora, é isso? Vamos falar de Fluminense e Palmeiras, aquele gol maravilhoso? Não, eu tô brincando com você, falando do Pedro, se você acha que ele tem que ficar no time do Flamengo dessa maneira, mas já vai encaminhando que é o nosso próximo assunto, então já pode começar a colher seus louros. O Palmeiras tem o Fortaleza, é um jogo perigoso. O Flamengo também tem o Fortaleza, e lá? Só que o Flamengo não é o Palmeiras, né? Calma, o Flamengo tem um Fla-Flu, pega o G4. Esse é o problema. O Flamengo, que normalmente tem um pouco de dificuldade com o Fluminense, tem um Fla-Flu pelo Brasileiro, tem o Corinthians, que é um outro time do G4 que está ainda no caminho. Tem um jogo contra o Galo no Maracanã entre as finais da Copa do Brasil. Então, o Flamengo está na Copa do Brasil. Parabéns, nação, por mais uma final da Copa do Brasil. Dia 12 e dia 19 de outubro, o Flamengo vai decidir o título contra o Fluminense ou contra o Corinthians. E no meio tem um jogo contra o Galo. E o Cuca, assim como ele quer vencer muito o Palmeiras do Abel, o Cuca também não. E o Atlético Mineiro, um rival histórico do Flamengo, ele não vai querer lá perder e entregar o jogo pro Flamengo. Isso não existe pro atleticano também. Claro. Então, rivalidade. Exatamente. Então, quer dizer, o Palmeiras tem alguns problemas, alguns espinhos até o final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também tem vários, tem muitos, tá? Agora, sobre o jogo, eu vou tentar ler aqui, ou tentar traduzir da melhor forma possível, o que disse o Cacique Medina. Após o empate com o Independiente, ele falou: geramos muita ilusão com a Libertadores. Vamos de peito aberto contra o Flamengo, porque estamos convencidos que podemos estar à altura da competição. Vamos para essa primeira partida. O rival já está todo analisado, que é o que o Zé falou. Trabalhamos e sabemos muito bem o que vai vir aqui para Buenos Aires, entendeu? Então ele está muito confiante. Só para completar, é só lembrar que o Vélez tirou o River. O River. Era todo, né, poderoso, favorito. Ele está conclamando a torcida vai vir, vai apoiar o seu querido Vélez com muita ilusão, com muita expectativa, com muito otimismo. Ele está falando desse encantamento que o Vélez também há um bom tempo não chega. Ele só chegou uma vez na final da história da Libertadores, o Vélez. Foi em 94 quando ganhou do São Paulo, do Telê. Então é um clube que não é tido como dos maiores, daqueles gigantes da Argentina, mas que tem uma tradição e que está muito envolvido emocionalmente com essa expectativa de tentar chegar mais uma final. Então, eu acho, o Flamengo, claro, é favorito, tem muito mais time, investimento e tal. É favorito, é isso? Favorito. Não foi um lapso, não. Foi uma coisa bem pensada. Você me conhece, né, Sormani? Você é um gênio, né, Vugo? né? Então, eu acho que o pessoal aí em Buenos Aires, no José Amalfitani e tal, a Dani e o Pedro... Você está preocupado, em outras palavras? Não, eu não estou preocupado. Estou preocupado com outra coisa que você sabe, né? Fora do ar eu te contei. Mas é isso. Acho que o pessoal em Buenos Aires vai ver um jogo com emoção, viu? Vai ter emoção. Zé.
Eu acho que vai ser um jogo, como eu falei, o Corinthians tem que, lembra no jogo contra o Fluminense, eu falei, o Corinthians tem que sobreviver, né? Para poder jogar o outro jogo. Eu acho que é a mesma coisa, o Vélez vai tentar fazer de tudo para trazer um bom resultado. E no Flamengo, no Maracanã, é muito forte, a torcida enche o estádio, os jogadores do Flamengo têm uma motivação a mais, mas, né, a gente fala assim, talvez, mas se não... Se o Everton não tivesse feito aquela defesa, provavelmente seria diferente. É a mesma coisa que o Flamengo tem que fazer hoje. Não pode esperar 15, 20 minutos, às vezes, para entrar no jogo. Vai ter que entrar no jogo de imediato. Começa o jogo, você já tem que entrar pilhado, porque é diferente. O ambiente vai ser diferente. Então, você falou na questão de ambiente. O Flamengo é um time acostumado a isso. Boa, amanhã a gente fala mais sobre isso, assim, a proximidade aqui da arquibancada do banco de reservas é realmente um negócio impressionante. O Zé já viveu isso, sabe bem como é que funciona, Você tá com medo né? dessa pressão, Dani? Eu não vou jogar? Não, digo da torcida argentina contra a imprensa brasileira. Você estava tão assustada com a torcida perto do campo? É um fator a mais, assim, é muito perto, é realmente... Ela está preocupada com o jogo de amanhã, Sormani, de quarta-feira, aliás. De amanhã também, claro, e é esse Vélez tem um quê de 94, a gente vai agora trocar viu? o assunto para entender o que aconteceu. Como é que o Abel tá vendo esse desenho de campeonato brasileiro também? Eu já vou aí, Facinca. Só vai ceder o seu espaço um pouquinho para Abel Ferreira. Tenho certeza que você não vai se importar. Chega aí, Abel. Ah, claro. Nesse ano teve uma mudança no discurso da imprensa, dos críticos, de que o Palmeiras passou a atacar, tomar mais iniciativa do jogo em alguns momentos. Mas hoje não foi muito o que aconteceu por aqui. O Palmeiras ficou atrás, esperando o Fluminense até numa retranca, dá para dizer assim. E aí, como é que você enxerga isso contra o Fluminense aqui, tendo um elenco inferior, jogar dessa forma? E, por exemplo, você mesmo falou já numa entrevista que o futebol, os espaços se abrem e fecham o tempo todo. E para isso você precisa ficar com a bola. E mais do que isso, né? O Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, disse que não tem uma forma de jogar, tem várias formas de jogar que um time precisa ter. É o que a nossa equipa faz, temos várias formas de jogar, somos uma equipa que faz muitos golos. Não sei se tu registras os registros, consegues ver os dados estatísticos da nossa equipa. Quem é a equipa que tem mais golos? É quem? Palmeiras. O Palmeiras, isso, Palmeiras. Quem é a equipa que sofre menos? Então por isso é que nós temos que atacar quando temos que atacar e defender quando temos que defender. E hoje, tu ouviste o que eu respondi ao teu colega. Hoje disse-te aqui, para tu ouvires, que o nosso adversário foi melhor na segunda parte, temos um bom resultado. Mas, por exemplo, devíamos ter ganho contra o Flamengo e não ganhamos. Né? Fizemos um grande resultado no Corinthians. Portanto, fizemos um grande resultado contra o Atlético Mineiro. Vemos numa sequência de derbys muito agressivos e muito pesados. E jogamos contra uma boa equipa. A tua opinião é que ela é inferior? Na minha opinião, não. Isso aqui achei eu que foi mais um fator mental. O nosso adversário tinha que arriscar tudo para ganhar. Daí a coragem e esse atrevimento. E eu acho que nós ficámos com medo de ganhar o jogo. Essa foi a minha opinião. Ou seja, houve, da nossa parte, mais medo do que coragem. Mas houve ali como é que vocês dizem aqui? Um surussussu, como é que é? Sururu, não é assim? Sururu. Surucucu, isso. Mas no fim, um foi para um lado, foi para o outro, coisas de futebol e passou. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro. Esse programa é perigosíssimo. É surucucu, o outro tá sentindo cheiro de cookie lá na Arena da Baixada. Ô, Facincani, o que você achou a Libertadores dessa resposta? É traiçoeira, mas o microfone também é o traiçoeira. Futebol 90 também. O que você achou dessa resposta aí do Abel, hein, Facinca? Bom, o cheiro aqui é de bolacha, deixei bem específico isso, entendeu? Para que não se crie mais um meme neste programa, por gentileza. Agora, em relação ao que o Abel falou sobre a equipe dele, de fato, o Palmeiras é um time equilibrado, né? O Palmeiras é uma equipe que, apesar de não estar jogando aquele futebol de espetáculo, de encher os olhos, ele é competitivo, né? Essa palavra pode sim ser adjetivada, colada muito naquilo que é o Palmeiras na temporada. É um time que, independentemente de situações, ele é extremamente resiliente. É uma equipe em que, partida a partida, tem se superado em alguns limites e conseguido manter o padrão que o próprio Abel espera que o time tenha. Lógico que em alguns momentos acho que o Palmeiras pode se arriscar sim, eu concordo com ele, principalmente no jogo contra o Fluminense. O Palmeiras que
fica extremamente cauteloso depois que faz o primeiro gol, quando ele, Palmeiras, teve até uma segunda chance com o próprio Rony, que o Manuel tira de cabeça, e sentindo esses momentos, o Palmeiras tem que ter mais ímpeto. Quando o Palmeiras, às vezes, ele faz um gol, ele precisa ter o ímpeto de tentar buscar o segundo e esse terceiro gol, né? E aí depois ele pode se dar ao luxo de relaxar. Então, é esse tipo de engrenagem que eu acho que o Palmeiras pode mudar um pouquinho na mentalidade para se tornar um time mais decisivo, além do que já é. E isso só faria bem ao Palmeiras, só melhoraria o desempenho do Palmeiras e daria menos margem para arriscar resultados em que, por exemplo, ele poderia até sair vitorioso, como esse jogo contra o Fluminense no Maracanã. Se ele entra com uma rotação diferente, talvez faria um primeiro tempo melhor contra o Flamengo, dificultaria a equipe, até porque, Dani, lembra bem, o Palmeiras começa os primeiros 15 minutos bem contra o Flamengo, depois ele some. Vou lembrar um outro jogo, Palmeiras e São Paulo, jogo de volta à Copa do Brasil. 15 minutos de um arrebento do Palmeiras diante do São Paulo, 2-0 e vai pra cima e depois, pum, desliga na tomada. Aí ele vira um time esporádico no jogo. Claro, São Paulo também não forçou tanto a barra assim, até o pênalti que o Palmeiras perde com o Rafael Veiga, mas depois o que acontece, pimba, toma um gol, aí não consegue mais fazer o terceiro, vai para os pênaltis eliminado, entendeu? Então, são esses cuidados que o Palmeiras tem que tomar para que ele não se arrisque em jogos em que, por mais que sejam complicados, ele mantenha o domínio dele e consiga, de fato, ser uma equipe que tome menos sustos do que o necessário. Mas eu acho que a força do Palmeiras nesse sentido, eu acho que é nesse sentido. Agora, Romani, para ouvir... Fala, Zé, vai você. Não, eu acho que a força do Palmeiras é nesse sentido, porque ele joga dentro das suas características. Já falei, o Palmeiras tem muito da questão do adversário. Quando você buscar aí os grandes jogos do Palmeiras contra os times grandes, vamos dizer assim, ou os times que ele está batendo de frente para passar pela semifinal, ou títulos e tal, você vê que o time do Palmeiras tem isso. Ataca, faz um gol, se fecha, para explorar suas características. O Abel tem muito de estratégia. Eu não vejo, por exemplo, esse time do Palmeiras, quando ele se fecha, passando tantas dificuldades. Com exceção, acho que do Fluminense, em alguns momentos, eu acho que ele conseguiu anular. Mas essa é uma característica marcante do Palmeiras. Talvez aí passa por aquilo que o Abel falou. Aí eu vou me apegar ao que o Abel falou. Nós tivemos medo de ganhar. Aí passa pela questão dos jogadores. Por quê? A mesma forma que, às vezes, a pessoa fica 40 anos na empresa. Aí ela começa a se sentir dona da empresa. É a mesma coisa o Palmeiras. O Palmeiras está há 2 anos jogando com a mesma característica, mais ou menos, em determinados jogos. Já está embutido na cabeça dos jogadores. Vamos fazer um gol, vamos fechar. Vamos pressionar, fizemos um gol, vamos retornar. Determinado adversário, nós vamos atacar. Entendeu? Então, isso é uma coisa que precisa ser mudada, talvez. Talvez o Abel começar a trabalhar exatamente isso. Olha, fizemos um gol, vamos fazer o segundo, fazer o terceiro, fazer o quarto. Mas não é o Petroleiro, né? Não importa. Se você tem a capacidade de fazer isso, você não pode mudar. Mas isso já está embutido. Já virou meio que um DNA do Palmeiras. E eu vou buscar outros exemplos. Por exemplo, o DNA do Corinthians, na primeira passagem, quando o Tite foi campeão da Libertadores e tal. O time jogava um time fechado. Ia lá, fazia um gol, jogava fechado de novo, explorava o contra-ataque. Às vezes, você precisa colocar na cabeça dos jogadores e mudar essa chavinha. Porque senão passa a ser tudo no automático. E quando você ganha, é pior ainda. Porque já está embutido. Então, você vê o Flamengo. Nós estamos falando do Flamengo, o Flamengo do Jorge Jesus. Quanto tempo demorou para encontrar o Flamengo do Jorge Jesus? Agora com o Dorival. E aí você já pensa automático, esse Flamengo vai ser assim. Mas o Flamengo começa a ter dificuldades. Então, isso é que eu acho que é importante para os treinadores. Nós falamos sempre que nós temos que mudar. E a vida é uma constante evolução. A vida é uma constante, você aprende hoje, aprendo com o seu Sormani, aprendo com o Bubu, eu saio de casa, volto para casa, aprendo com os meus filhos. Muitas vezes no futebol, existe aquela coisa que no Flamengo atrapalhou um pouquinho, a história do cheirinho, existe a questão do Palmeiras de saber que é um time forte. Isso tudo te leva para uma zona de conforto que você deixa de pensar e olhar em outras coisas. Porque você está dentro da tua bola de vitória, né? Eu estou aqui, está dando certo. Mas isso não significa que você faz o correto e faz o certo em todos os jogos. Você tem falhas, porque futebol se trata de seres humanos. Você trabalha mais no campo ou no divã? Eu acho que em determinados momentos, professor Mania, o divã é mais importante. O divã jogou no Vasco.
Porque se o senhor tem a mente forte, o senhor consegue mudar isso. Agora, se o senhor tem uma mente que ela já fica condicionada e ela está no automático, para você tirar isso, é ruim. Então, eu acho que no dia a dia você precisa trabalhar isso. Olha, ganhamos lá, mas não está bom. E eu sei que o Abel faz isso, mas é a forma como você muda do jogador. É aquela história que eu falo sempre. Se você fala a semana inteira que o jogador está cansado, chega na hora do jogo, no aquecimento ele já pede para ser trocado. Ô, professor, mas só aquecimento. Não, eu estou cansado. Porque ele escutou isso o tempo todo. E quando você está ganhando, disso, isso fica embutido. Né? E em cima disso, eu acho que entra muito, viu, Dani, Pedro, e o próprio Facinca, essa história do Palmeiras. Se o Palmeiras começa a ceder pontos, opa, tá diminuindo, opa, tá diminuindo, opa, tá diminuindo, opa, tá diminuindo, esse negócio começa a martelar na cabeça dos jogadores, entendeu? Aquela confiança que existe agora, ela pode mudar. Ela pode mudar. O Palmeiras tomou 1-0 do Galo na semifinal do Brasileiro. Mata o jogo. Só um pouquinho, o Facinca, peraí. O Palmeiras, se tem um time que tem força mental, não só por causa do livro do Abel, é o Palmeiras. Ele tomou a diferença de 2 gols na final do Paulista para o São Paulo e meteu 4 na volta. Ele toma um gol do Galo no Mineirão, na semifinal da Libertadores, ele vai lá e com calma ele vai. Então, se tem um time que eu acho que não fraqueja mentalmente, é exatamente o Palmeiras. E vou falar o seguinte... O Palmeiras fez 2 jogos nesse campeonato contra o Flamengo, não perdeu nenhum deles. Ah, jogou mal, jogou bem, foi em casa, foi fora, Paulo Souza, Dorival, não perdeu nenhum dos 2. Ele jogou 2 jogos contra o Fluminense, que muita gente diz que é o futebol mais bonito, o futebol mais vistoso, mais bonito, mais encantador e tal. Não perdeu nenhum dos 2 jogos. E contra o Corinthians, que é o maior rival e que está brigando em cima, fez 6 pontos. Mas... E todos esses jogos já acabaram, não voltam mais. Não tem mais confronto direto. Mas não estou falando do passado, exatamente, né, Bobo? A gente está falando eu estou falando do que pode vir a acontecer com o Palmeiras. Se ele continuar nessa toada... Eu não acho que ele tenha fraqueza mental. Outros times podem ter, o Palmeiras não. Você acha que não passaria assim, por isso? Mas eu não estou dizendo de fraqueza mental. Olha a feira! Eu não estou dizendo de fraqueza mental. É diferente. O que Pipocar, amarelar? Não, isso é você que está falando. Não, tô falando assim. Não falei em momento algum que o Palmeiras amarela ou pipoca. Não falei em momento algum isso. Eu falei que existem determinados aspectos que você precisa mudar um pouquinho. São pequenos detalhes. Às vezes você está numa bolha de vitórias que impossibilita você de enxergar determinadas coisas. A minha pergunta, e eu falei para o Fernando Diniz sobre o Fernando Diniz e falo para o Palmeiras, por que eu jogo 45 minutos bem e os outros 45 minutos eu sofro? Por que eu preciso fazer assim? Por que eu preciso ganhar, perder o primeiro tempo para poder entrar no segundo tempo e mudar a minha chavinha se eu posso começar já jogando bem? É isso que eu estou dizendo em relação ao Palmeiras. Em momento algum eu disse que o Palmeiras é fraco mentalmente. Pelo contrário, eu sempre exaltei isso. E é o que eu falei também, Zé. Sempre exaltei isso, que o Palmeiras é o time mais forte em relação a isso. Sempre falei isso, que o Palmeiras mentalmente é um time que é imbatível nesse sentido. Mas em que determinados momentos, por exemplo, nós estamos vendo o jogo contra o Fluminense, uma casquinha, um negocinho, já toma. Nós estávamos falando semana passada. Perde para o Fluminense, o Flamengo chega, já é uma outra situação. É isso que eu acho que essa pressão... Ele não vê isso. Ele não vê. Ele não vê, exato. Cada um tem uma opinião, mas eu acho que vivendo ao longo do período que eu fiquei dentro do futebol, existia sempre a questão do psicólogo. Sempre. Eu fui ter essa primeiro contato com o psicólogo em 97, na Inter de Milão. E ali era um ambiente em que você chegava para o jogo, os times adversários pediam autógrafo para o Ronaldo. Como é que você vai trabalhar isso na sua cabeça? Como é que você vai olhar e falar assim, o cara está pedindo autógrafo para o Ronaldo, vai querer jogar contra a gente? Entendeu? Eu joguei no Olympiacos, em que a gente entrava no avião, o cara ia lá e dava um tapa na cabeça do árbitro e falava assim, olha, é hoje, hein? Cuidado, hein? Senão você não apita mais. Como é que você vai trabalhar isso na sua cabeça dentro de 90 minutos? Existem várias coisas dentro do futebol que muitas vezes nós não sabemos o que acontece. Como eu falei outro dia que eu vomitei no intervalo Corinthians e Santos no Morumbi, que nós ganhamos 3-2, eu vomitei no intervalo. Os caras queriam me tirar. Vomitei, prestes a entrar no campo no segundo tempo. E eu fui o melhor jogador do time. Então, tem muitos aspectos que, se você não trabalhar e você deixar, você pode perder. Quer ver um outro aspecto? E aí eu falo para o que eu estou tentando tocar nos detalhes. Por que o Danilo foi expulso daquela forma? Onde estava a cabeça dele?
Porque na hora que ele dá a entrada, no mesmo momento ele sente e tenta tirar. Mas já foi. Então são esses pequenos detalhes que podem te prejudicar. Em alguns jogos, você pode perder 3 pontos. Em outros jogos, você pode perder títulos. Então, são esses detalhes que eu acho que muitas vezes, quando você está ganhando, você não enxerga. Não estou dizendo que é o Palmeiras, estou falando que é uma possibilidade lá na frente, não é só isso. E aí, Dani? Olha aqui, deixa eu colocar uma coisa aqui, porque chegou a hora, Fábio Sormani. Chegou a hora de Fábio Sormani brilhar neste programa, Pedro Ivo Almeida. Você quer pedir a imagem? 2h20. Você quer pedir a imagem? Na falta de um, Puskas tem 2, viu? Ivana, só escolher. Marcel, Galinho, todo mundo que tá aí no switch, botando esse... Ai, meu Deus do céu. Hein, Pedro? Na falta de um, tem 2 agora para escolher, viu? Para São Paulo. Já vamos. Que daqui a pouco o Facica vai contar pra gente qual cookie lá que ele vai trazer pra rapaziada. Então, por enquanto é com o Sormani, pessoal aí que tá botando Pedro E, você... programa não é fácil não. Em Curitiba, Buenos Aires, São Paulo. Roda a nossa bicicleta do Rony aí, antes que dê polêmica, antes que viralize alguma coisa. Roda a bicicleta do Rony que o Sormani vai comentar, nosso sommelier de bike, onde foi o acerto, onde foi o erro, por que foi brilhante, por que não foi, qual movimento da perna esquerda que ele acertou, qual movimento da perna direita que ele acertou também. Conta pra gente, Sormani, vai rodar aí. Essa é uma bicicleta, é o quê? É alumínio? Qual é o aro, Fábio Sormani? Eu quero te ouvir. Sabe? Não, é uma bicicleta igual foi no jogo que ele fez o gol, foi na Libertadores, né? Contra o Cerro Porteño na Libertadores. É uma jogada muito semelhante, o cruzamento vem na direita e ele tem essa facilidade, né? Quando o cruzamento vem, e a bola vem, é longa, né? Ele tá longe do gol, Então ele tem que acertar uma bicicleta, o chute tem que ser forte. Ao contrário, por exemplo, da puxeta do Pedro, né? Que muitos acham que foi bicicleta, mas não foi, é puxeta. Aliás, me chama a atenção que alguns jogadores, ex-jogadores, disseram que foi gol de bicicleta do Rony. Nossa, eu fiquei preocupado quando eu ouvi. Bicicleta do Pedro. Do Pedro, exatamente. Bicicleta é isso daí, ó. O movimento da perna, que não é a perna que vai bater, ele é um movimento semelhante a que vai bater, para fazer o movimento da bicicleta, por isso chama bicicleta. Vai ser bicicleta. Ó, puf, puf. Agora, Dani, sabe o que mais me chama a atenção? Na escala Leônidas de bicicleta, está onde este gol? Olha, Dani, esse gol aí na escala Leônidas, eu diria que ele tá 9,5. Foi no Maracanã lotado contra o Fluminense, que é um grande time. E sendo marcado por dois zagueiros que vêm fazendo um campeonato muito interessante. Compreensível a nota. O Nino e o Manuel. Agora, a torcida do Flamengo fica tão irritada comigo que ela fez um fake de uma bicicleta do Pedro contra o Grêmio. Nós temos um lance aí, produção. Por que será? Por que será? Olha lá, a bola é fora. Olha lá, alô, torcida do Flamengo. Ó, esse é o lance verdadeiro, ó. Maracanã... Vem a bicicleta e ela vai fora. E os caras fizeram isso daí com a bola entrando. Então eles ficavam dizendo assim, e aí, Sormani, você não vai falar desse gol do Pedro contra o Grêmio? Não teve gol do Pedro contra o Grêmio de bicicleta, a bola vai fora. Vai fora. Nós temos aí o fake aí, Marcel? Não dá, exato. Não dá para fazer por questão de direitos autorais, essas coisas. O lance é esse, torcida do Flamengo. O Pedro não fez gol de bicicleta. Pode vir a fazer, pode fazer 5, 6, 7 ou 8, não interessa. Nesse momento, o placar de bicicletas mostra Rony 2, Pedro 0. Pedro 0. E Pedro, nada contra você, meu velho. Nada, hein? Nada. Eu acho você muito bom jogador, eu repito, eu te levaria para a Copa do Mundo. A minha zoação é com a torcida do Flamengo. Não é com você, não. Então, torcedor do Flamengo, Rony 2, Pedro 0. Essa é a contar. Aliás, só para lembrar aqui, nem o Pelé fez 2 gols de bicicleta na mesma temporada. Vocês sabiam disso? Nem o Pelé fez isso. Nem o Messi. Eu também não. Calma. O Van Basten eu não sei. A bicicleta mais ainda que eu vi foi do Van Basten. Volta aí. Fábio Sormani, 2 pontos. Rony maior que Pelé. Não falei isso não. Eu não sei se foi o Deleuze. Jamais não falar. O que você falou? Como é que é? Qual foi a comparação aí? Tô dizendo que a história registra isso. Que nem o Pelé numa mesma temporada. Olha aqui, eu quero ouvir o Facincani também.
Fez 2 gols assim de bicicleta. Não, o Sormani, quando fala do Rony, se joga numa piscina de bolinhas, e aí ele vai, se deleita todo. E por Não, isso sabe o que eu acho, Facinca? em relação a isso. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho o Rony um jogador muito esforçado, muito aplicado, muito dedicado e é tratado com desdém por muita gente, entendeu? Não estou dizendo que é o nosso caso aqui. Mas eu tô contigo. Entendeu? É um jogador muito valioso, entendeu? E as pessoas não dão devido valor a ele. Sormani, importante aqui, Sormani. Por isso. Ó, Já dá a nota na escala Leônidas, que eu vou pedir de todo mundo. É Fala muito aí. importante agora, porque é um trabalho minucioso. Porque tem o Sormani, que é o sommelier de bike, e tem a nossa produção. A nossa produção garimpa bikes pelo mundo. Então temos aqui um gol separado da zagueira Tarciane, do Corinthians, pela seleção brasileira sub-20, hein? O Brasil venceu a Holanda, conquistou o 3º lugar na Copa do Mundo da modalidade. Aí só vai uma rodar puxeta. o gol. Eu quero que o Sormani avalie. Foi bicicleta, não foi? Qual é a nota? Sormani, dá a nota aí, por favor. Ivana, taca no ar aí pra gente. Não, já tá, nós estamos vendo o lance aqui, Pedro. Isso não é uma bicicleta, isso é uma puxeta. Foi igual do Pedro. Ela não faz o movimento da bicicleta. Ela faz a puxeta. No caso de Costa. Entendeu? É um lance muito semelhante do Pedro. Pra mim, não é bicicleta. Bicicleta Pode que o pedir Rony pra fez. produção, Van Basten, gol de bicicleta Ajax contra Den Bosch. Queria sua análise, Eu sommelier. não lembro desse gol. Um dia depois você não der no programa, depois Manda eu vou pra te mim o mostrar. link. Manda pra mim o link. Esse foi o maior gol de bicicleta que eu vi. Meu Deus do céu, eu não posso sair desse estúdio não, que vocês ficam terríveis. a gente Nota vai de ter um todo programa mundo na especial de escala bicicleta. Leônidas para o gol de bicicleta do Rony, que a gente tem que ouvir o Diniz daqui a pouco. Nota do estúdio, nota do Facincani, Pedro Ivo vai fechar e a gente vai ouvir o Diniz. 9,5. Zé? Não, pra mim 10. Eu sei 10? a dificuldade pra fazer Você esse me convenceu. movimento. 10. Eu também. 10. É muito difícil. Nota 10. Parabéns ao Rony. Carlos Imperial, lembra? 2 vezes seguidas, não é fácil não. E aí, Bubu, você que já viu aquele gol do Van Basten, como é que você classifica esse? 8,5. Eu sou exigente. Vai dormir. Meu parâmetro não é Pedro e Rony, né? Meu parâmetro é Van Basten, né? O futebol internacional e Quem jogou tal. mais, Van Basten ou Ronaldo? Van Basten, claro. Tá bom. Vamos lá agora com o Facincani. Facinca. Nota 11, porque ainda teve, né, a lambuja do outro gol marcado. Então ele soma 2 gols, merece um bônus ainda. Vai lá, Dani. 10 com estrelinha, é isso? Pedro Ivo, fecha aqui. 9,5, porque 10 vai ser só o Leônidas. 9,5 pro Rony, 10 é só o Leônidas. E também, só pra não dar o 10, só pra ter algum porém ali, um senão a gente vai estabelecer a perfeição. Quem sabe pinta um outro melhor ainda. Agora, pô, o Bubu maltratou nosso futebol nacional. Maltratou nosso futebol nacional. Ali, o cara só quer saber de Holanda, de para o internacional. Rony. Eu vou dar 9,8. Não vamos separar o gol do Van Basten pra ele, 9,8. Não, sem Van Basten pro tem nada de Bubu. Van Basten. Só se ele jogar aqui no Brasil. Eu queria saber de onde você tira 2 décimos, hein, ô jurada de carnaval? Agora, lado, tá? A gente vai andar um pouquinho... De onde você tira 2 décimos, hein, Horácio de Almeida? Eu vou compensar os 11 que você deu, que não existe na nota de 0 a 10, né? É isso. Não, o 11 é o 10 melhorado. Eu queria, tipo, 11. você tá tirando 2 décimos por quê? Fala, Diniz. Não escuta o Felipe Facincani, não. E a gente tem que continuar jogando. A gente tem a possibilidade? Sempre tem. Tá? Como eles também têm a chance grande eles têm a maior chance pela vantagem de conquistar o brasileiro e a Libertadores, que eles têm um time bastante consistente. E é um jogo. O futebol é um jogo que está aberto para quem tem chance, para quem busca. Honestamente, a minha opinião, se o Fluminense jogar sempre assim, se o Fluminense jogar sempre desta maneira, está aí pela luta. Se jogar sempre assim, está aí pela luta, porque realmente foi um adversário que nos criou muitas dificuldades. É uma equipa que dá muito trabalho. Vimos hoje aqui, tivemos que suar e vou voltar a repetir. Foi um bom resultado para nós. Como te disse, é uma equipa que, se manter consistência no seu jogo, que está aí para lutar por coisas, não é? Tem a Copa, não é? Está a lutar pelo título no Brasileirão. Portanto, se for consistente no seu jogo, está aí na luta, como as outras. Tá aí, o elogio de um lado, né? O Diniz ali fazendo as ponderações de outro. A gente vem elogiando muito o equilíbrio que está aparecendo neste trabalho do Diniz, pelo que a gente já viu comparando com trabalhos anteriores. Como é que você vê o desenho da temporada, Pedro? Tem chance de algum título? Tomara que agora o Sormani
nos dê razão, né? Porque a gente vem falando, a gente vem elogiando, ele questiona aqui, o André, não sei o quê. Pelo menos agora com o Abel, será que com esse selo do Abel ele pode me dar uma moral? Mas para ser justo, o São Mano também vinha ficando bem feliz com o futebol do Diniz. Eu acho que o principal desafio, Dani, a gente falou tanto de oscilação, inconstante, tropeço, briga. E o desafio para mim do time do Diniz nesse momento é esse. Não é que eu não confio. Eu já passei toda essa fase de achar que em algum momento vai cair, em algum momento vai derrapar, em algum momento vai vir ladeira abaixo. Tem uma galera que eu sempre falo, né? Tem uma galera que tá esperando isso desde a primeira rodada. Desde que o Diniz chega, a torcida contra. A galera que parece que tá torcendo pra isso, fica né? ali, sabe, batendo palma embaixo da árvore, torcendo pra cair, assim. Tá todo mundo ali, só que tá se mantendo. E acho que é fruto de um amadurecimento. Quando a gente ponderava, não perdeu aqui, não perdeu ali. O Fluminense não perdeu o Palmeiras dentro de casa, o Fluminense mereceu a vitória. Fez por onde, né? Mereceu, é muito complicado falar em merecimento, não todo mundo merece, eu acho. Fez por onde, criou para vencer no Maracanã também. Eu acho que quem debate futebol, quem vê bola, quem está acompanhando o Campeonato Brasileiro, sabe disso. Você não impõe uma dificuldade que você impôs ao Palmeiras, é bom lembrar, né? Um Fluminense que teve jogando mata-mata no meio de semana, o Palmeiras teve uma semana livre, tudo bem que poderia estar mirando ali o confronto contra o Atlético amanhã em Curitiba, mas era um Palmeiras em tese mais inteiro, um Fluminense que sentiu até o início do jogo. Então, você não impõe essa dificuldade ao Palmeiras se você não tiver minimamente um plano de jogo. Você vai esbarrar, talvez, numa solidez defensiva ali da segunda etapa do Palmeiras, você vai esbarrar, talvez, num preciosismo ali, a bola que o Cano finaliza, o Everton desvia nela maravilhosamente, bate no travessão, você vai esbarrar nisso. Agora, como cria, como joga, como é interessante ver, e agora reconhecido por aquele que, para mim, é o melhor técnico de futebol brasileiro na atualidade, que é o Abel. Mas tem chance de título? Essa temporada? Eu tentei escapar aqui, Eu né? percebi. Não tem, Dani. Não tem. Sinceramente, não tem. Não pelo que o Fluminense faz, mas muito pela constância de um Palmeiras que insiste em não deixar os outros chegarem. Sim, vocês acreditam na possibilidade de título? Ou então na continuidade do trabalho, para não ser injusto também com o Diniz, né? Porque ele começa a crescer em determinado momento. Ô, Dani, mas a Não, Copa... mas calma aí. Você falou título brasileiro. Não, os dois. E a Copa do Brasil? Por que não? Copa do Brasil, por que não? Título brasileiro, eu acho muito difícil. Copa do Brasil, pra mim, tá na briga. Pra mim, tá na briga, tem time, tá muito na briga, Dani. Porque, inclusive, acho que quando afunilar lá, eu acho que o foco vai ser todo para uma tentativa de conquista ali que o brasileiro vai estar mais difícil. Fala, Zé, quero te ouvir também, merecido. porque você já Fala, falou Zé. da Copa do Brasil. É isso? Você acredita no título do Fluminense no mata-mata? Não, eu ia falar sobre a Copa do Brasil, mas aí o Pedro depois explicou aí direito, né? Porque eu acho que o Fluminense está vivo na Copa do Brasil também. Também acho.